Amanhã na casa do Senhor, é uma grande alegria estarmos juntos. Você está feliz? Diga amém. Então vamos ficar de pé. Eu quero compartilhar aqui um versículo da palavra do Senhor sobre fé. A fé ela é extremamente importante, pois nós vivemos a nossa vida baseada na fé em Jesus, na fé em Deus, que muda todas as circunstâncias, que muda a nossa vida, que nos sustenta, que nos guarda e que nos protege. E que nos trouxe aqui também, o nosso Deus, para juntos celebrarmos ao nosso Senhor. Salmo 147, verso 10 e 11, diz assim: O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Amém, igreja? Olha só que versículo importante para nós abrirmos aqui a nossa celebração, o nosso culto, pois está dizendo para cada um de nós que o Senhor, Ele se agrada. O que é se agradar? Deus fica feliz, né? Já pensou a gente agradar a Deus, a gente deixar Deus feliz? E aqui está uma das maneiras que nós podemos deixar Deus feliz. Eu acredito que uma das coisas que a gente mais gosta é de agradar quem a gente gosta, não é verdade? E se nós amamos, se nós gostamos de Deus, então com certeza nós queremos agradar a Deus. E aqui esse versículo diz que nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor, ou seja, depositar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Não sei como foi a sua semana, nesses dias que passou, mas hoje você está aqui para juntos, mais uma vez, renovarmos a nossa esperança, a nossa fé no Senhor. Amém, igreja? Você está comigo? Amém? Então vamos orar, feche seus olhos e vamos colocar nas mãos de Deus e glorificamos, porque podemos estar aqui nesta manhã, reunidos, Pai, para juntos entregarmos o nosso melhor, entregarmos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós nesta semana. Foram dias talvez difíceis para algumas pessoas, ou dias de bênçãos, ó Pai, enfim, cada um de nós tivemos uma certa experiência essa semana, mas independente de qualquer coisa, estamos aqui, ó Deus, para renovar a nossa fé no Senhor. Estamos aqui para renovar a nossa esperança, a nossa confiança, como diz esta tua palavra, porque sim, ó Deus, nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Cremos que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos protegido, que o Senhor tem nos dado a tua direção. E esta é a nossa súplica, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor continue a estar conosco em tudo aquilo que nós fizermos, inclusive neste culto, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós, cada família aqui representada. E é por isso, ó Deus, que nós também queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque sabemos, ó Deus, que nós não podemos entregar nada ao Senhor se porventura o nosso coração estiver ocupado com outras coisas, se o nosso coração estiver andando no caminho que não agrada ao Senhor. Por isso, neste dia, Pai, que o Senhor também nos ajude a entender os teus planos, os teus propósitos para as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a nós nos colocarmos debaixo da tua vontade, e assim, a cada momento, a cada dia, agradar ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo que se reúne neste dia. Nós entregamos esta oração, este culto, as nossas vidas e tudo o que temos que fazer em tuas mãos. E que o Senhor, de uma forma poderosa, venha falar no nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Se você crê, aplauda ao Senhor com alegria no seu coração. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos louvar ao Senhor neste dia que Ele preparou para estarmos na casa dEle. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta
Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. De Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que você é escolhido, perdoado. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Só as vozes para acabar. Quem Deus livre. Aqueles que são livres pode cantar. Será, sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: você é filho de Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós esquecemos de detalhes tão importantes como esse. Sabe por quê? Durante a semana, essa música ela é muito forte, porque durante a semana a gente ouve tanta coisa de Satanás, a gente ouve tanta coisa ruim para nós, contra nós, né? Às vezes o diabo ele usa alguém lá no seu trabalho para derrotar você, para dizer uma palavra, para te desanimar. Até alguém de repente da sua família que deu brecha, e às vezes ela vai ser instrumento de Satanás contra a tua vida. Por quê? Porque você está aí de pé, você está aí dobrando o seu joelho na presença do Senhor, você está aqui buscando a Deus. Isso mostra muito quem você é. Você estar aqui na casa de Deus, isso é muito importante. Isso mostra, isso revela quem você é, o que você está fazendo. E você é um filho de Deus porque você está na casa do Pai. E o diabo ele não fica contente com tudo isso.
né? Quando você se propõe, eu vou ler mais a Bíblia, eu quero descobrir o que Deus tem para a minha vida, o diabo se levanta, né? Para destruir, derrotar, te entristecer. E canções como essa nos fazem lembrar que a gente não pode aceitar, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos libertou do império das trevas. Escute isso. E que agora nós fomos transportados. Você foi transportado. Você saiu de um lugar de trevas e você agora está em outro lugar, do reino de Deus. Você é filho de Deus. E é isso que Satanás luta, para fazer na sua mente, no seu coração, tudo ao contrário do que a Bíblia diz quem você é. Olha que forte isso. Satanás, as trevas, os demônios, eles lutam contra a sua vida para destruir o que está escrito a teu respeito nas Escrituras. E eu quero afirmar para você hoje que você é filho de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Então não permita nada e nem ninguém na face da terra fazer você pensar ao contrário. As lutas às vezes fazem a gente pensar assim, né? Estou com uma luta, estou com um problema, essa dificuldade. Será que Deus está comigo? Tá, Deus está. Essa semana eu li uma frase, né, que diz que na hora da prova, o professor ele está como? Ele está em silêncio, observando o seu aluno fazer a prova. Deus não se esqueceu de você, de nós. Muitas vezes Deus está observando, né? E com certeza Ele nos dará a vitória em nome de Jesus. Eu quero orar agora, momento de intercessão, né? Continuar orando pela irmã Julieta, que está lá no hospital. A gente tem contato com a família, o grupo de intercessão da igreja tem orado constantemente, todos os dias. Vamos orar também pelo seu João, pai do Jax, né? Ele está no hospital, ele está fazendo aí um tratamento na sua pele, enfim, algumas coisas que ele está fazendo referente à sua saúde. De repente, meu querido, você também traz aí, né, dentro do seu coração um pedido, uma necessidade que só Deus pode resolver, né, nesse momento. Queria convidar o pastor Ricardo, ele vai nos conduzir em oração nesse momento, e que você então coloque na presença do Senhor a sua vida, a sua necessidade, além desses que eu comentei, tá bom? Se você quiser ajoelhar, como de costume, fique à vontade, a gente ajoelha sempre nesse momento. Se você puder também, né? Se você está bem de saúde, então se ajoelhe, vamos buscar a presença do Senhor. Senhor nosso Deus, Teu nome nós queremos humildemente, mas com bastante fé no Senhor Jesus, colocar esses pedidos, Pai. Eu lembro de forma especial a irmã Julieta e o irmão João, que estão internados nesse momento. Eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor traga a recuperação, alivia das dores e oriente aqueles que estão cuidando deles, também abençoando os familiares, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, também nós queremos colocar todos os pedidos que estão sendo feitos aqui, os pedidos que estão sendo feitos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor conhece o coração, Pai, de cada um, Pai, nesta manhã, ó Deus. Situação familiar, situação de relacionamento, situação de saúde, de finanças, de trabalho, espiritual, ó Deus. Ó Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Pai. Que o Senhor reavive em nosso coração, ó Deus, em nossa mente, que nós somos filhos de Deus, que o Senhor se importa, nos ama, que o Senhor não nos deixa, Deus. Muitas vezes o mundo, o inimigo, tenta colocar essa ideia errada, essa ideia demoníaca na cabeça das pessoas, ó Deus, dos filhos de Deus, ó Deus. Mas repreendemos essa ideia em nome de Jesus. Entregamos tudo aquilo que esteja afligindo o nosso coração na Tua presença, todas as nossas ansiedades, preocupações, situações que precisamos tomar uma decisão, que de repente as pessoas não sabem o que fazer, ó Deus, situações que parecem ser impossíveis, pedidos que têm sido feitos ao decorrer dos anos, Pai, por transformação de pessoas, de situações, e que aparentemente, Pai, não se alteram, mas nós queremos perseverar em nossa fé, ó Deus. Abençoa aquelas pessoas que nós oramos, os nossos familiares, os nossos amigos que precisam de transformação, que estão em situações difíceis. Eu quero unir com os meus irmãos que sempre oram por algum familiar, Pai, nessa manhã, ó Deus, e por qualquer outra situação, ó Deus.
Ó Pai, mas que possamos essa manhã sentir o seu amor, o seu carinho, Deus, como o filho sente de um pai e de uma mãe, mas nós precisamos sentir o teu abraço, o teu amor, ó Deus. Ó Pai, que o mundo não venha, Deus, tirar do nosso coração esse sentimento de amor que o Senhor tem para conosco, Deus. Em nome de Jesus, atua em cada coração, Deus, quebra as barreiras, quebra qualquer pensamento, qualquer sentimento que não provém do Senhor, ó Deus. Mas nós queremos estar totalmente ligados, conectados ao teu amor essa manhã. Por isso nós colocamos esses pedidos na tua presença. Nós queremos que o Senhor esteja agindo nas vidas de todos que estão aqui, como também daqueles que estão em casa nesse momento. Ó Pai, que o Espírito Santo possa encher de amor o coração de todos nós, Pai. Que todos possamos sentir abraçados pelo Senhor, cuidados neste momento. Nós confiamos e entregamos os nossos pedidos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Amém. Se Deus é por nós, aplauda ao Senhor. Louvado seja Deus. Pode se assentar, queridos. Amados, tem dois recadinhos que não estão aí na projeção, mas vale a pena compartilhar com a igreja. O primeiro deles é que os nossos adolescentes, eles estão ali na recepção, vendendo brigadeiro. Quem gosta de brigadeiro? Então você, pode passar lá e levar como sobremesa do seu almoço, tá bom? Eles estão vendendo esses brigadeiros porque eles estão arrecadando, recursos para fazer as programações deles, para fazer as atividades. Eles querem deixar ali a sala que eles usam, com a característica deles. Então, quero incentivar você, tá bom? A passar lá, na saída, depois do culto, você pegar os brigadeiros e assim abençoar a vida dos nossos adolescentes, tá bom? Eu achei muito bonita essa atitude deles, porque eles vieram falar comigo, pastor, a igreja pode nos ajudar com alguma verba? E a gente tem esse costume, A gente sempre ajuda os ministérios com uma verba, mas eu achei muito bonita essa iniciativa deles, porque eles estão além, da gente poder ajudar, eles sabem, da situação financeira da igreja, enfim, que todos nós estamos passando, e mesmo assim se propuseram a vender brigadeiro para poder arrecadar um pouquinho mais para eles. Então vamos aplaudir nossos adolescentes, que Deus abençoe a vida deles. Todos os sábados eles estão aqui às 17 horas, tendo a célula, a comunhão que eles têm aqui na casa de Deus, tá bom? O outro recadinho também é falando sobre comida, hein? Quem gosta de comer igual eu, então, maravilha, Esse recado é para você. No próximo domingo, no culto da noite, vai ser vendido lanche de pernil e sorvete, tá? Quem está fazendo essa mobilização é o Ministério de Evangelismo, tá bom? Porque eles vão vender para arrecadar recursos para investimento no projeto Recriar. Inclusive, o futebol iniciou suas atividades ontem, no período da tarde. Então, o evangelismo estará vendendo lanche de pernil no próximo domingo. Não é hoje à noite, mas é no próximo domingo à noite, e sorvete. A gente avisa para você vir preparado, porque, de repente, alguém fala assim, puxa, eu queria comprar. Pode vender fiado? Pode, Você abre lá a listinha, põe o nome da pessoa, E é isso aí. Mas a gente gosta de avisar para você também vir preparado e ajudar a abençoar o ministério. Esses recursos serão investidos no projeto Recriar e também na campanha de missões nacionais,
que também o evangelismo, junto com toda a igreja, a gente vai lançar a campanha daqui a umas semanas, alguns dias, aqui na nossa igreja. Então, essa venda do lanche de pernil e sorvete é justamente para arrecadar esses recursos, né? E isso tudo também é muito bom, porque a gente vê, né, a igreja em ação. Nós estamos aí pregando domingo de manhã sobre uma igreja em movimento. Igreja em movimento é isso, né? Vou citar esses exemplos agora recente, é o projeto Recriar, que iniciou ontem, o futebol, o evangelismo aí, que tem já algumas ações, alguns desafios durante esse ano, os adolescentes que aí se propõem, né, para trabalhar, para arrecadar recurso, enfim, e tantos outros ministérios. Ontem a recepção também estava fazendo o seu encontro, conversando, alinhando algumas ideias. Então, isso é uma igreja em movimento. Nós precisamos, né, dar todo o nosso apoio e, principalmente, orar para que Deus continue sustentando as nossas vidas, os líderes e os ministérios. Tá bom, queridos? Próximo aviso é falando sobre o culto de terça-feira de manhã, às 9h30. Vocês estão vendo aí 2 faixinhas verde e amarela. Dia 7 de setembro vai ser um feriado. E eu quero convidar você, né? Toda terça-feira, às 9h30 da manhã, nós temos esse encontro. Eu sei que durante a semana é mais difícil, algumas pessoas trabalham, outras estudam, enfim, temos nossos afazeres. E tem sido uma bênção. Agora, como o dia 7 é feriado, eu quero convidar você a estar aqui. É das 9h30 às 10h30, né? Esse período de 1 hora que a gente faz de oração, né? Eu publico as fotos para você incentivar você, de repente, a estar participando também. Então, anote aí, porque, né, de repente você pode esquecer, mas eu mando lá no WhatsApp da igreja esse recadinho. Terça-feira, 9h30, nós vamos orar pela nossa nação. A gente ora sempre, né? Quem está aqui de terça-feira sabe, a gente sempre investe tempo de oração pelo nosso país, pelos governantes, mas dia 7, vocês sabem, né? A gente tem acompanhado as informações, haverá manifestações, enfim, há uma série de coisas para acontecer. Então, nós como igreja também precisamos fazer a nossa parte, tá bom? Eu sei que você ora na sua casa, eu sei que você faz a sua parte, mas eu quero convidar você, se você pode, esteja aqui conosco às 9h30 e nós vamos estar investindo esse tempo de oração em prol, claro, da nossa igreja, nossas famílias, inclusive pela nossa nação, tá bom? Outro recadinho falando é que na próxima sexta-feira vamos ter um encontro da terceira idade, né? Nós temos aí todo mês um encontro da terceira idade, dia 10/9 às 14 horas, tá bom? Então marque aí na sua agenda, no celular, põe para despertar, para você estar aqui conosco. É um tempo também de comunhão, de crescimento espiritual na palavra, e depois, né, como você sabe, sempre tem um lanchinho que todo mundo gosta. Então, você da terceira idade está convidado a estar conosco. Essa semana nós começamos a Semana da Compaixão, tá bom? Então, é aquela semana onde a gente abençoa, né, vidas, trazendo 1 quilo de alimento. Ou algumas pessoas têm feito transferência bancária, então aí está as informações para você ajudar, você abençoar. Só lembrando aos irmãos, só uma correção, alguns irmãos fazem a transferência na conta da igreja. Então eu quero pedir a sua atenção nesse detalhe. Faça a sua doação na conta da ABAC, tá? Que é outra conta, é no mesmo banco Itaú, mas é uma outra conta para que a gente direcione esses recursos para a compra de cesta básica. Por quê? Quando você faz o depósito, transferência na conta da igreja, os tesoureiros precisam encaminhar para a tesouraria da ABAC, né? Então, aí, é claro que não há nenhuma dificuldade nisso, mas facilita a identificação, né, desse recurso que você está doando para a compra de cesta básica, tá bom? E não esqueça também de nos enviar o comprovante para que os tesoureiros também da ABAC, eles possam ali estar dando a entrada desses recursos, tá bom? E a gente destinar essa verba, essa sua doação em dinheiro
para a compra de alimento e cesta básica. Então, essa semana é a Semana da Compaixão. E o domingo, que é o segundo domingo do mês, se você pode, então você traga o seu quilo de alimento aqui na igreja, tá bom? Você pode escolher como você quer fazer a sua doação. Ou transferência bancária, né, durante a semana, ou trazendo a doação, 1 quilo de alimento aqui na igreja, tá bom? Esses eram os recados. Agora nós vamos entregar, consagrar o nosso dízimo e a nossa oferta. Nós vamos adorar a Deus com uma música. Se você veio preparado para isso, você pode sair do seu lugar, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Nós vamos também ter os intercessores ali do lado. Se você também tem algum pedido de oração, escreva no papel, lá na entrada tem. Então deposite aí na cestinha dos intercessores, para que durante a semana a gente esteja orando, tá? Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, referente ao dízimo e à oferta, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Salmos 116, verso 12. Então, aí está um versículo extremamente importante para nós entendermos que Deus, Ele é bom. Você crê nisso? Levanta a sua mão. Você crê nisso, em nome de Jesus? Que bênção. Isso já é um passo. Porque mesmo com tanta dificuldade, a gente crê, a gente acredita que Deus, Ele é bom, e Ele nos sustenta, e é Ele quem nos dá a provisão. Então, quando nós trazemos, dedicamos o nosso dízimo e a nossa oferta, nada mais é do que fazer como o salmista diz, retribuir ao Senhor a bondade que Ele está tendo conosco, né? Então, o dízimo e a oferta também é uma forma de você retribuir ao Senhor a sua gratidão, né? É você expressar o seu reconhecimento que Deus tem sustentado a sua vida, tem cuidado de você, né? E você vence também a mentalidade de escassez, né? Porque às vezes fala assim, mas meu dinheiro não está dando para nada. Começa, olha, eu tenho prova disso, eu tenho testemunho disso. Começa a dar o dízimo, irmãos. Começa a dar o dízimo, a dar a oferta, que você vai ver Deus abençoar a sua vida financeira, tá bom? Então vamos ficar de pé, vamos orar, consagrar ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez pelos dízimos, pelas ofertas consagradas no teu altar. Dedicamos ao Senhor, ó Deus, nossos recursos, nossas finanças, sempre reconhecendo que o Senhor é bom, mesmo num período difícil, que estamos atravessando já há meses, mas com certeza a tua graça e misericórdia tem nos sustentado, Pai. Vamos confiar sempre que o Senhor nos dará a provisão de todas as coisas, não só na nossa igreja, mas também para os nossos lares e para as nossas famílias. Que o Senhor, ó Deus, nos dê o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dê o alimento sobre a mesa, na geladeira, na despensa, que o Senhor nos abençoe com dinheiro para pagar as nossas contas. Ó Deus, que o Senhor multiplique cada recurso financeiro nosso, para que possamos também, com alegria, entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Obrigado a Deus por essa oportunidade nessa manhã. Continua suprindo a necessidade dos nossos irmãos e também dando sabedoria para nós, no nosso lar, para administrar os recursos financeiros, dar sabedoria para a administração da igreja, para cuidar desses recursos, ó Deus, e assim fazermos o nosso melhor, para que o teu nome seja honrado através das nossas finanças. Oramos em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande
Senhor. Tu és o rio, tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz, Salmo 46, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Escute isso. Deus nela está, não será abalada. Deus, isso é para você, vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Desde o romper, desde o amanhecer. Deus, Ele vem ao teu auxílio. Ele é a tua força. Como essa canção que nós cantamos, né? Vem como um rio, e o rio onde ele passa, ele muda, nada fica igual. E eu tenho certeza que nesta manhã, Deus está mudando muitos corações. Que Deus está transformando situações. Eu creio nisso. No mundo espiritual, nem preciso ver, mas no mundo espiritual, pela fé, eu creio que Deus está mudando situações. Aquela situação que a gente vai viver de repente na terça, na quarta ou na quinta, que talvez você até entregou para Deus nesta manhã, orando, Deus esteja comigo lá na quinta-feira, que eu vou fazer uma entrevista, eu vou passar no médico, não sei, mas Deus já está lá. Ele é o nosso refúgio, né? Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E essa água, esse rio que vem lá do trono de Deus, está passando aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Vamos aproveitar esse ambiente de adoração, de entrega. E vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Que maravilha estarmos na casa do Senhor. Que bênção, que oportunidade. Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor está conosco, Pai. Ó Deus, quantas lutas às vezes atravessamos, mas a Tua palavra, os louvores, Ele vem de encontro ao nosso coração, falando, ó Deus, aquilo que nós precisamos. E a Tua palavra diz para nós, ó Deus, nesta manhã, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E é esse rio, ó Deus, que faz transbordar, que faz jorrar sobre as nossas vidas. É esse rio que traz transformação, que traz mudança, que traz, ó Deus, conforto. É esse rio, ó Deus, que traz bênçãos para nós. E nós estamos com o nosso coração aberto nesta manhã, para receber, ó Deus, desse rio, para beber a água deste rio, ó Deus. Ó Pai, uma comparação, quando nós estamos com sede, a coisa que nós mais queremos é beber um copo d'água. Quando nós estamos sedentos, ó Deus, o que nós mais queremos é uma garrafinha de água para saciar a nossa sede. No mundo espiritual também é assim, Senhor. Quantos estão sedentos? Quantos estão com sede, ó Pai? Mas nesta manhã o Senhor está saciando a nossa sede. Nesta manhã, Senhor, Tu estás derramando milagres sobre as nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, o Senhor está transformando corações, mudando, ó Deus, situações, ainda que com nossos olhos, racionalmente, humanamente, não podemos entender, mas pela fé, nós cremos que este rio está passando sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja, levando tudo aquilo que não vem do Senhor, levando embora, ó Deus, tudo aquilo que não é da Tua vontade, e derramando sobre nós o alívio, a bênção, a cura, a transformação, derramando sobre nós, ó Deus, aquilo que nós precisamos nesta manhã, Pai. Abençoa o Teu povo neste dia. Agora, Senhor, continua falando conosco através da Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Pode se assentar.
Nós vamos meditar na palavra do Senhor e vamos dar sequência nesta série de mensagens sobre o livro de Atos, tá bom? É importante nós, além de outras séries que a gente prepara e traz para a igreja, mas também meditarmos na série bíblica, num livro que Deus colocou no nosso coração. E esse livro de Atos dos Apóstolos tem sido impactante na nossa vida, porque nós vamos vendo uma igreja em movimento. E é essa o raciocínio, o pensamento que nós devemos ter no nosso coração. Vivemos aí mais de um ano lutando contra a pandemia, né? Contra o isolamento. Agora parece, né, que as coisas não voltaram ao normal, mas algumas coisas já foram liberadas a propósito. Falando nisso, lembrei que a partir do próximo domingo não precisa mais fazer inscrição, tá bom? Então, antes a gente tinha inscrição para ser feita, né? Mas a partir do próximo domingo não precisa mais. Já foi liberado essa questão da inscrição. Mas continuam os protocolos, tá bom? Você de máscara, a gente vai medir a temperatura, a gente passa lá o produto no tapete, né? O distanciamento, você está vendo, né, que nas cadeiras aí tem essas fitas marcando as cadeiras que não pode sentar. Então, esse protocolo, ele continua, mas a inscrição não precisa fazer mais, tá bom? Por quê? Porque aos poucos as coisas estão sendo retomadas. E essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, não só na nossa vida familiar, mas profissional, né? Muitas pessoas que ficaram e ainda estão em home office, a vida na igreja também, tudo isso precisa mudar, irmãos. E a gente precisa pensar numa igreja em movimento, ou seja, uma igreja que já estava preparada, uma igreja que está preparada e uma igreja que vai continuar preparada. E quando eu medito no livro de Atos dos Apóstolos, mesmo sendo o nascimento da igreja, mesmo eles experimentando várias situações novas ali, nós vemos que eles estavam preparados. Por quê? Eu falei isso desde o início. Havia duas coisas na vida daquela igreja: oração e eles eram cheios do Espírito Santo. Então não tem como, você nunca vai ser pego de surpresa. Se você tiver a sua vida de oração, que é o seu relacionamento com Deus, e se você for cheio do Espírito Santo, você nunca será pego de surpresa. Claro que às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa assim, né? Mas se você é cheio do Espírito Santo, é Ele quem vai te dar o direcionamento. Quando surge uma situação que, humanamente falando, você não sabe como agir, é o Espírito Santo que vai te instruir como você tem que fazer. É isso que eu vejo aqui no livro de Atos. É isso que eu vejo na igreja primitiva. Porque, meus irmãos, qual foi a primeira coisa que veio lá no capítulo 2, voltando um pouquinho, no capítulo 2, quando eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, que aconteceu? Foi a vinda do Espírito Santo. Deus, ele sabia que o Espírito Santo seria extremamente importante na vida da igreja, na vida do seu povo. E hoje não é diferente. Algumas pessoas talvez tenham lutado, tenham ido de um lado para o outro, talvez, porque elas não estão cheias do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, nós vemos na Bíblia, que ele tem qualidades, ele é Deus. E ele habita em nós. E no momento de aflição, quem é que vai te ajudar melhor do que qualquer pessoa que estiver do teu lado, família, amigo, é o Espírito Santo. É Ele quem vai te confortar quando você estiver triste. É Ele que vai te consolar quando você perder alguém da sua família. É Ele quem vai te instruir, é Ele quem vai te ensinar, é Ele quem vai te orientar nas suas decisões que você tem que fazer. E aí, quando a gente olha para o livro de Atos, nós vemos que a igreja, ela tinha essa prática da oração e ela era cheia do Espírito Santo. E é isso que nós temos que ser, irmãos. Não há outro caminho, né, para nós
além do que orar e ser cheio do Espírito Santo. É claro que existem outras coisas, né, na vida cristã, mas essas duas coisas, se você ler o livro de Atos, você vai ver, né, que existiam essas coisas. Inclusive, esse capítulo que nós vamos meditar agora, que é o capítulo 6, a partir do verso 8. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é bem extenso, mas na medida que a gente for colocando alguns pontos aqui, nós vamos ler o texto, tá? Então, fica com a sua Bíblia aberta, Atos, capítulo 6, de onde nós paramos, verso 8, e a gente vai até o final do 7. Então, ele é bem extenso, então a gente vai pensar sobre como perseverar na adversidade. Eu lendo esse texto, meditando nesses versículos, através da vida de Estevão, que ele é o personagem aí envolvido, vocês vão ver isso, era um homem, lembrando, né, cheio do Espírito Santo, mas que perseverou na adversidade. Quero dar aqui um spoiler. Mesmo, não sei se quem conhece a história dele, né, mas você vai ver hoje, mesmo ele tendo sido morto. Porque Estevão, ele foi morto. Ele foi apedrejado. Algumas pessoas, comentaristas, né, que estudam mais a fundo a palavra de Deus, que fazem comentários bíblicos, né, eles dizem que Estevão, ele foi jogado de um penhasco, né? Existe essa hipótese, que além de tudo que fizeram com ele, ele foi jogado de um penhasco e atiraram pedras nele, essa é a ideia. Então, Estevão, ele foi assassinado. Mas mesmo ele chegando a esse ponto, ele precisou perseverar. Porque a gente não sabe, meus irmãos, como serão os nossos dias. Na verdade, a gente não sabe nem como vai ser daqui a 3 horas. Não é isso? A gente se programa, nós fazemos planos, você fez isso para essa semana que vai estar vivendo, mas de verdade, a gente nem sabe se vai vivê-los. E aí, mesmo nesse dia, hoje, ou amanhã, ou semana que vem, nós devemos o quê? Ser como Estevão. Perseverar. Perseverar até o final. Só que, por que Estevão, ele perseverou? Olha só, aí nesse verso 8, a partir do verso 8, capítulo 6 de Atos. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o que o seu rosto parecia como o rosto de anjo. Olha para cá, por gentileza. Vale pensar que Estevão, ele perseverou, e nós também vamos perseverar se nós tivermos algumas características que ele tinha na sua vida. E uma delas é que ele era cheio do Espírito Santo. Está muito claro isso, né, para nós. Estevão, a propósito, no capítulo 6 mesmo, um pouquinho antes, ele foi um dos
Homens escolhidos para cuidar das viúvas. Nós falamos isso no domingo passado de manhã. Então, Estevão, ele estava dentre esses homens. E aí o que acontece? A Bíblia está dizendo que Estevão, ele era um homem cheio de Deus. E, irmãos, eu acredito que se nós queremos vencer as nossas lutas, se você quer vencer as suas adversidades, você precisa ser cheio de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque é através do Espírito Santo que Ele, como eu já falei, vai te instruir, vai te orientar. Pastor, como é isso? Como é ser cheio do Espírito Santo? É você buscar ser cheio do Espírito Santo. Você orar, você ler a palavra, você ter um momento devocional. Isso é necessário, irmãos, todos os dias, né? Todos os dias, você separar um tempo, seja 10 minutos do seu dia. O que é 10 minutos? O que é 10 minutos, às vezes, do investimento que a gente faz em frente à televisão, se é que é investimento, mas do investimento que a gente faz no nosso trabalho, passa o dia inteiro, passa mais tempo lá no trabalho do que, às vezes, com a família. Acontece isso. A gente passa gastando tempo em várias coisas. E a gente precisa perceber que o meu tempo com Deus, ele é precioso. E você não pode trocar isso por nada. Todos os dias. Não é só no domingo. Aqui nós estamos, a família se reúne na casa do nosso Pai. Mas individualmente, aonde você estiver, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Ler a palavra. Buscar a Deus, irmãos. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso redor. E a gente tem que estar muito atento quanto a isso. Qualquer deslize que você der, qualquer, brecha que você causar na sua vida por algum pecado, alguma situação, o inimigo vai estar lá. E é ali naquele espaço que você der, ele vai entrar e ele pode fazer o estrago. Porque a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, que o inimigo vem, o ladrão, senão para roubar, matar e destruir. E a gente, como é que é ser cheio do Espírito Santo? Se alimentando da palavra, orando. Jesus não voltou, a gente não está no céu ainda. Lá no céu, na eternidade, vai ser outra história. Né? A gente já vai estar eternamente na presença de Deus. Mas enquanto você está aqui, nessa terra, você está sujeito a pecar, a desagradar a Deus, a não fazer a vontade do Senhor. E como é que você faz ao contrário disso? É você sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, ele era um homem cheio de fé. Ele era um homem cheio de graça. Olha só quantas características, qualidades que este homem tinha, meus irmãos. E aqui o nome de Estevão não está aqui relacionado simplesmente para a gente olhar, ler e dizer, olha, Estevão era um homem de Deus. Não, é para mim, para você essa palavra, é para a igreja. Nós devemos ser cheios do poder de Deus, é o que diz aqui a Bíblia, porque diz assim, prodígios e grandes sinais entre o povo. Você vai ver que na história aí, só alguns foram relacionados que tinham grande poder e faziam sinais. E um deles, olha só, é Estevão. Estevão é considerado um homem, naquela época, que fazia sinais e prodígios. O que isso quer dizer? Era um homem que era usado por Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio do poder, e por isso, Deus usava ele como instrumento nas suas mãos. Se eu e você queremos ser um instrumento nas mãos de Deus, e eu acredito que todo bom crente, todo cristão convertido, não convencido, ele deseja ser instrumento de Deus. Ele quer ser usado por Deus. Mas nós precisamos, ter essas qualidades, buscar a palavra que os homens daquela época que estavam lá, diga-se por passagem,
que eram pessoas que deveriam apoiá-lo, mas estavam contra ele. Vocês viram aqui, gente que frequentava a sinagoga. Sinédrio. Eu já falei isso, Sinédrio era um lugar, era um ambiente, né, que as pessoas julgavam as outras. Estevão estava sendo julgado por ser cheio do Espírito Santo, por fazer sinais, maravilhas. E aí diz aqui o texto, né, que eram escribas, doutores da lei, religiosos. Hoje existe muita gente assim, meus irmãos. Muita gente religiosa, sabe? Pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas que vivem uma religiosidade extrema. Julga os outros, mas não julga ele mesmo. Em casa, a verdade é essa, é um demônio, mas na igreja parece um santo. Né? Religiosos da época. Você sabe disso, eu já falei, que as pessoas mais criticadas por Jesus, quem eram? Eram os religiosos. Eram aqueles que frequentavam a sinagoga. As pessoas mais criticadas por Jesus eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Isso é muito perigoso. A gente achar que somos tão espirituais que de repente a gente pode ser um religioso. E aqui nesse texto mostra claro, não era a multidão, não era, sabe, outras pessoas que estavam contra Estevão, não dá para acreditar nisso. Eram as próprias pessoas que se diziam que eram conhecedores da lei, que conheciam, né? Que eram doutores, a Bíblia diz isso, né? Doutores da lei, religiosos, mas que vida com Deus não tinha nada. Quem tinha vida com Deus aqui é Estevão, porque você vai ver lá no finalzinho, as próprias palavras de um homem para ser apedrejado, ele diz, eu vou adiantar aqui para você, no verso 60, capítulo 7. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, olha só a frase de um homem, não os considere culpados por esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Um homem espiritual sendo apedrejado. Que qualquer um de nós sendo apedrejado, talvez diziam assim, ó, pegaria uma outra pedra e atiraria também, né? Qualquer um de nós vendo um pedaço de madeira, vocês querem briga? Então vem para cima. Mas um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do poder de Deus, ele demonstra no seu pensamento, nas suas atitudes, nas suas ações, um comportamento totalmente diferente. E é assim que nós vamos enfrentar as nossas adversidades. Porque veja bem, dando sequência aqui nesse texto, como é que nós podemos perseverar na adversidade, nas lutas? Eu pude aqui perceber, né, no verso 8 a 15, que nós precisamos se lembrar da ajuda de Deus. Em todo o tempo, meus irmãos. Se não for Deus na minha vida, não é mais ninguém. Nem eu mesmo. Se não é Deus na sua vida, não importa se você tem conhecimento, se você tem dinheiro, se você tem experiência, se você tem amigos, tudo isso ajuda até um ponto, mas não é tudo. Porque, na verdade, quem é tudo na nossa vida é Deus. E é isso que Estevão, ele demonstra. No verso 9, né, capítulo 6, diz: começaram a disputar com ele, começaram a encurralar Estevão, começaram a questionar Estevão. E aí, para piorar a situação, no verso 11 diz: então subornaram, pagaram alguns homens para ir contra Estevão. E aí no verso 12, olha como vai piorando. E aí no verso 12 diz: e excitaram o povo, os anciões e os escribas. O pessoal lá estava fazendo uma bagunça contra Estevão. E aí no verso 13 diz: e apresentaram falsas testemunhas.
só piorando a situação de Estevão. E aí, meus irmãos, o que é que ele viveu? Ele viveu a realidade que ele vivia no dia a dia dele. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, no verso 15 está o quê? No capítulo 6, eu estou lá no capítulo 6, verso 15. Então, todos os que estavam assentados no conselho, olha lá, o conselho, hein? Vamos julgar Estevão. Fixando os olhos nele, viram o rosto dele como de um anjo. Deixa eu te dizer algo sobre isso aqui. Essa manifestação do rosto de Estevão não foi só ali na hora. Para ter acontecido isso, é porque ele já tinha a sua vida na presença de Deus. Se você quer vencer as lutas, os seus problemas, a dificuldade, não é só ali na hora que você tem que dobrar o seu joelho e orar. Não é só ali, quando você ouviu uma notícia ruim, ou quando você foi abordado por uma situação complicada, que você vai, oh meu Deus, ai, na tua palavra, onde está escrito que eu tenho que superar, que vencer esse problema? Ai meu Deus, e ajoelhar, e orar, e buscar Deus, e aí começar, não, agora vou para a igreja, agora, não! É a sua vida antes com Deus. O rosto de Estevão se tornou, brilhou, né? Brilhou como um anjo ali, o rosto de um anjo. Ninguém viu o anjo, claro que não. Mas aqui é só para a gente entender, algo diferente estava na face de Estevão. Ele não parecia o mesmo. E quando você é cheio de Deus, quando você tem o Espírito Santo, as suas palavras são diferentes. O seu comportamento é diferente. As pessoas vão olhar para você e não tenha dúvida, vai dizer, essa pessoa é diferente. Essa mulher tem alguma coisa nela que não dá para entender, mas nós vamos descobrir o que é. Ó, esse homem aí, aonde ele toca, o que ele faz, a coisa acontece. E é isso, meus irmãos, que nós vamos viver, né, para vencer os nossos problemas. Porque às vezes o problema chega, a gente às vezes não está preparado. E aí a gente começa a buscar Deus. Aí você não está preparado, o que eu quero dizer com isso? Você não está tão cheio de Deus, que às vezes você se perde. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu quero, né, saber o que Deus quer para a minha vida. Só que sua vida está tão atordoada com o problema, você não alimentou a sua vida até certo ponto, que aí surge o problema, aí você não sabe mais mesmo o que fazer. Para Estevão viver essa experiência, é porque ele já tinha uma bagagem, porque ele já tinha uma experiência com Deus. Para ele ali ser afrontado por aquelas pessoas, vocês viram o texto, pagaram testemunhas contra ele, fizeram maldade contra ele, mas ele estava tão cheio de Deus, que até o rosto dele mudou. E isso fez ele vencer as adversidades. E isso é o que vai fazer a gente vencer as adversidades. É cada dia se alimentar de Deus. Segunda coisa nesse texto aqui, que a gente pode perceber que Estevão, e a gente também pode perseverar na adversidade, é se lembrar das histórias de Deus. Nós temos aí na projeção, tá? Isso, estamos no 2. É se lembrar da história de Deus. O que é se lembrar da história de Deus? Deixa eu fazer uma consulta aqui. Quantos na sua vida, na sua história, já receberam um milagre de Deus? Levanta a sua mão. Todo mundo, né? Sem dúvida. Em alguma área, ou familiar, financeira, profissional, espiritual, enfim, físico, né? Saúde. Cada um de nós já tivemos uma experiência. E foi isso que Estevão fez. A partir do capítulo 7, a gente não vai ler. Lê em casa, por favor, leia em casa, que aqui o texto é muito longo. Mas eu só quero pontuar essas questões. A partir do capítulo 7, do verso 1 até o 50, Estevão, ele lembra dos antepassados. Quem ele lembra? Eu só quero ressaltar 3 aqui, você vai ver quando você lê. Ele lembra de Abraão, ele lembra de José e ele lembra de Moisés. 3 personagens que eram extremamente importantes para aqueles judeus. Abraão, pai da fé. José, que a gente vê a história dele, né, lá em Gênesis, a partir do verso 37, a gente vê
que ele sofreu, foi vendido pelos seus irmãos, foi lá no Egito, foi enganado, enfim, ficou preso, passou anos lá na prisão. José, que era muito importante, e Moisés, o libertador de Israel. E são esses 3 personagens que Estevão fala para aqueles homens. Tudo bem, vocês não querem acreditar em mim? Ok, então eu vou lembrar vocês de 3 personagens que faz parte da história de vocês. O que Estevão estava querendo dizer assim? Estevão estava querendo dizer que aquelas pessoas, elas eram tão erradas quanto aqueles que fizeram maldade no passado. Estevão estava querendo abrir os olhos daquelas pessoas, para que realmente aquelas pessoas, elas pudessem buscar a Deus, e não continuar com aquele comportamento. E o que eu tenho para mim, que vai nos fazer vencer as adversidades, irmãos, é justamente isso, você lembrar das suas histórias com Deus. De você lembrar que em muitas situações, por mais aflitas que fossem, você teve a vitória. Por situações que de repente eram impossíveis, mas que Deus reverteu aquela situação. É você se lembrar de que Deus foi na sua vida. E era isso que Estevão estava fazendo com aquelas pessoas. Porque eles estavam já nervosos, eles queriam apedrejá-lo, mas Estevão estava falando, peraí, calma, não é assim. Vocês lembram da história de Abraão, pai da fé? Vocês lembram de José, que também é um grande exemplo para nós? Vocês lembram de Moisés, o libertador de Israel? É esse Deus que nós estamos servindo. Por quê? Porque as pessoas daquela época estavam criticando Estevão, porque ele estava pregando sobre Deus. Eles estavam falando, Estevão, você está pregando sobre outro Deus. Não é o Deus que nós conhecemos. Esse Jesus aí, não é esse que a gente acredita. O Deus que a gente acredita é o Deus de Moisés. Depois você lê, né? Está aí no capítulo 7. Estevão usando esse argumento. E aí, o que acontece? Estevão, então, ele usa esses argumentos, colocando essas pessoas, né? E mesmo assim, não teve jeito. Aí você pergunta assim, pastor, então, como que a gente tem que se lembrar das histórias de Deus, se mesmo assim, Pedro, no final de tudo, foi apedrejado? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não lembrar que existe Deus na sua vida, você não vai ter força nem para o dia de amanhã. Se você não lembrar que Deus já fez milagre na sua vida, se foi ontem, se foi mês passado, se foi o ano passado, não sei. Se você não lembrar desses detalhes que são importantes na sua vida, você não vai ter força para vencer o próximo desafio. E eu acredito muito que Deus colocou essa palavra no coração de Estevão, porque talvez Estevão já sabia, eu vou ser apedrejado, eu vou morrer aqui. Mas sabe o que vai me dar força? É lembrar de Deus. É lembrar desses homens também, que foram instrumento de Deus. Sabe? Eu não tenho dúvida que quando Paulo estava muitas vezes preso nas prisões, aonde ele escreveu as cartas às igrejas, que ele também se lembrava de histórias, que o fortalecia, que o animava. E, meus irmãos, eu acredito que é isso que vai nos animar em dias difíceis. É isso que vai trazer ânimo, esperança ao nosso coração. Não é olhar para seres humanos, enfim, mas é olhar para a palavra de Deus e saber que também homens e mulheres tiveram suas lutas, suas dificuldades, mas também venceram. Também vivenciaram milagres. É isso também. Se você está vivendo um problema hoje, olha para a palavra. Olha aqui o que a Escritura está dizendo. É ela que vai te fortalecer. Olha, Estevão passou isso. Então, vamos lá, vamos se animar, porque o que eu estou passando, não passa nem perto do que Estevão passou. Porque essa é outra questão, né? Como perseverar na adversidade? Eu coloquei assim, lembrar-se da casa de Deus. O que é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus, irmão? Somos nós. Espírito Santo, aqui, claro, de uma forma de estrutura é aqui, né? Uma igreja local.
mas nós somos a casa, diz a Bíblia, a habitação de Deus. O Espírito Santo habita em nós. É você se lembrar disso. Porque já estou finalizando, né, dizendo aqui sobre a vida de Estevão. Irmãos, o que eu disse, pega esse exemplo e compara com o seu problema. Talvez o seu problema seja resolvido, talvez em horas, em dias e até em semanas. Dependendo da situação, é possível. Mas aqui Estevão não tinha outra saída. Ele foi um mártir. Na verdade, ele foi o primeiro mártir da igreja. O que é um mártir? É alguém que entrega a sua vida por uma causa. E aqui no caso de Estevão, era a causa de Jesus. E aí eu pego a minha vida com os meus problemas e vejo que eu me desanimo simplesmente porque o dia não saiu o sol, mas choveu. E aí, de repente, eu estou falando eu, porque pode ser você. Para eu não usar aqui e, de repente, alguém ficar ofendido. E aí, de repente, eu fiquei desanimado porque o meu pneu furou. E, às vezes, a gente devolve a nossa frustração para Deus, que não tem nada a ver com isso. Para o reino de Deus, que não tem nada a ver com isso. Poxa, fui colocar o meu tênis, está apertado. Pô, Deus não me ama. O que será que Estevão falaria se ele foi apedrejado? Se às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho aquilo, então Deus não está ouvindo a minha oração. Aí Estevão ia falar assim, eu fui apedrejado, então Deus me odeia, né? O que eu acho, meus irmãos, é que nós, como cristãos, estamos bem distante do que esses homens e até mulheres do passado foram. O que eu acho de verdade é que a gente, como igreja, falando da minha, da nossa, está bem distante do que essa igreja aqui primitiva. E que a gente precisa analisar o nosso coração diante de Deus. Quem eu sou? A gente cantou essa música. Quem disse que eu sou? Não tenho dúvida. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, já somos mais do que vencedores, porque diz assim a palavra. Mas se nós compararmos as nossas lutas, a se comparado com Estevão, é bem pequeno. É muito pequeno. E às vezes a gente se dá o luxo de desanimar, porque às vezes Estevão poderia dizer assim, eu vou ser apedrejado. Vou ser apedrejado agora, então vou desistir da minha fé. Nesse momento eu vivi a minha vida inteira dedicada a Deus. E agora, olha que morte que eu vou ter, apedrejado. E aí, de repente, Estevão poderia ali blasfemar contra Deus. Coisas que às vezes a gente faz por coisas menores. E aí Estevão, a ponto de ser apedrejado, o que é que ele diz no último versículo que eu já li? Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere pecado. Se fosse a oração de alguns aqui, a gente ia falar assim, manda para o inferno, Senhor. Manda estes para o inferno, Jesus. Às vezes dá vontade, fala a verdade. Mas aí o que é que Estevão fez? Não consideres culpado deste pecado. Irmão, se você parar para pensar, aqui as palavras de Estevão foi parecidíssimo com as palavras de Jesus. Porque Jesus lá na cruz já estava lá com os pregos na mão e ele diz o quê? Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, o que é que ele diz aqui? Ele diz assim, olha, Pai, não recaia sobre eles, né? Não considere isso. Estão fazendo porque não estão sabendo. E aí ele adormeceu. Olha só. Que situação. Só para a gente concluir, que diz aqui uma coisa bem interessante, né? No verso 58, olha só. Arrastaram-no para fora da cidade. Olha só, arrastaram ele, irmão. Não foi com delicadeza não, hein?
e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha aí, meu Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Hã? Enquanto apedrejavam, ele orava. Não, dá para imaginar isso? Enquanto apedrejava, o camarada estava orando. Olha que homem de Deus. Que chegou até o final. Deixa eu te dizer uma coisa. No verso 54, estou voltando um pouquinho. Diz assim. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Olha só, a turma toda nervosa com ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu. Eu quero que você preste atenção nisso. E viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Olha para cá. Tremendo isso, né? Não sei se você percebeu alguns detalhes aqui. Mas aqui, para mim, está claro. Enquanto esse homem orava, enquanto ele foi arrastado para fora da cidade, ele olhou, levantou seus olhos e viu a glória de Deus. No pior momento da vida dele. Momento que ele ia perder a sua vida, foi ali que ele viu a glória de Deus. E o texto nos fala que ele viu Jesus como que Jesus estava? Pode falar. De pé. Será que isso diz alguma coisa para você? Como é que você recebe alguém na sua casa? Sentado? Quando alguém toca a campainha da sua casa, não sei, de repente a sua casa faz lá a mágica, né? Você estala o dedo, a porta abre sozinha e você olha lá do seu sofá, chegou, pode entrar. Não é assim, né? Você vai até lá para receber alguém. Queridos, isso aqui para mim é extremamente poderoso, porque se Estevão olhou para o céu e viu Jesus de pé, isso aqui estava mostrando para ele, vem meu filho, você foi fiel, você perseverou. Então vem para cá, meu filho, estou recebendo você aqui, agora nós vamos morar junto, por toda a eternidade. Os problemas, deixa esse povo aí que te apedrejou, eles vão para o inferno. Então, vem aqui, meu filho, eu estou de pé para te receber de braços abertos. Tudo porque ele perseverou diante das lutas. Fica de pé, por gentileza. A Bíblia diz, enquanto você se prepara aí para orar, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Escute isso. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Amém, queridos? Você pode dizer isso comigo? Eu vou falar e você repete. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã. Independente de problemas, permaneça fiel ao Senhor. Persevere. Vale a pena. Estevão é esse exemplo. Esteja você sofrendo qualquer coisa, mas Estevão sofreu. Persevere. Naquele grande dia, Jesus, que a gente se emociona só de falar do nome dele. Ele vai estar aqui, de braço aberto. Vejo aqui você, né, pra gente. Eu sou Jesus, tá? Só simbolicamente, tá? E a Juliana vindo para Jesus, Jesus assim, vem, filha minha, vem, filha. Receba o reino que está preparado. Glória a Deus. Persevere, queridos, persevere. Feche seus olhos. Oh, Senhor. Oh, Deus e Pai amado, em nome de Jesus. Tua palavra nos mostra, Deus, lições tão preciosas para nos dias de hoje, que muitas vezes estamos enfrentando, Pai.
Quantas pessoas entraram aqui nesta manhã com o coração aflito, sabe, preocupado, com angústias, problemas, dificuldades. E a vida muitas vezes vai nos fazer viver essa realidade. Assim como Estevão também, que era um homem cheio de fé, de graça. E ele fazia sinais e prodígios. Que ele ali lembrou de pessoas tão importantes na história de Israel. Mas ainda assim foi apedrejado. Mas no finalzinho da história dele, ele olha e vê que Jesus estava de pé para recebê-lo no céu. Oh Deus, não importa as lutas, não importa os problemas que vamos passar nessa terra, mas nos ajuda a perseverar, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis, ó Deus, a nos comprometermos com o Senhor, com a Tua palavra, a sermos cheios do Espírito Santo. Ah, Deus, nós queremos isso, porque as lutas muitas vezes querem nos tirar do propósito, do caminho do Senhor. Estevão tinha toda essa possibilidade de blasfemar, de mentir ali. Não sou eu, não é isso. Ter falado outras coisas, mas ele foi fiel. E a Tua palavra diz que ele viu os céus e Jesus estava lá de pé para recebê-lo, Deus. Que seja assim nas nossas vidas, que as lutas não nos afastem do Senhor, mas muito pelo contrário, que a luta, meu irmão, minha irmã, que você está vivendo, talvez no dia de hoje, seja um propósito, um plano de Deus, para que você se aproxime mais dele, e você vivencie, experimente a graça, a misericórdia, a salvação de Deus. Por isso, não permita os problemas te levarem para longe do Senhor. Permaneça fiel. Permaneça, porque vai valer a pena. Permaneça fiel, ainda que você chore, ainda que você tenha muitas vezes o coração apertado naquele dia, naqueles dias que ninguém mais vê as lágrimas sendo derramadas no seu rosto, mas persevere, continue firme com o Senhor, porque vai valer a pena. Ele vai dizer para você: vinde, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que está preparado. Aquele dia será glorioso, aquele dia será maravilhoso. Deus, nos ajuda, Pai, a perseverarmos na fé, na confiança, na comunhão e no compromisso com o Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida da Tua igreja. Nos abençoa nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor, se alegre na presença de Deus. Ótimo domingo, vai com Deus, a paz de Jesus.